Central Paranaense de Notícias. Precisão na informação. Senhoras e senhores, boa noite. Hoje é segunda-feira, dia 19 de abril de 2021. Companheiro, amigo e irmão, nós seguimos acompanhando dia a dia com muita expectativa a autorização do governo para a vacinação dos técnicos industriais. Como é de conhecimento do público, o governo determinou que as vacinas contra o Covid-19 devem obrigatoriamente serem aplicadas nos profissionais que estão na linha de frente, que estão atuando no atendimento das pessoas infectadas pelo Covid. Mas infelizmente se esqueceram de determinar que os técnicos industriais também fossem vacinados, porque os seus trabalhos impactam diretamente nos setores hospitalares. Seus serviços são indispensáveis, pois todos os médicos, todos os enfermeiros, todas as enfermeiras e atendentes necessitam dos seus trabalhos. Nos ambientes de atendimento à saúde, o ar tem que ter qualidade e é fundamental. Equipamentos precisam estar com manutenção em dia. Todas as reposições de tubos de oxigênio e a toda hora são imprescindíveis os técnicos em diversas atividades. E elas são fundamentais, principalmente nos hospitais, são importantíssimas. Então, vacina para os técnicos industriais. Vamos ouvir agora o diretor administrativo do Conselho Federal dos Técnicos Industriais. Técnicos e técnicas industriais de todo o Brasil. Eu sou Francisco Viana Balbino, técnico em eletrônica, e estou diretor administrativo do CFT, Conselho Federal dos Técnicos Industriais. O Conselho dos Técnicos Industriais vem apelar para os órgãos sanitários, secretarias de saúde do município, dos governos estaduais e do próprio Ministério da Saúde, a inclusão dos técnicos industriais dentre os grupos de prioridade de linha de frente do combate ao Covid-19. Os técnicos industriais atuam nos hospitais, na manutenção dos equipamentos, como respiradores, equipamentos de controle vitais, respiradores, os geradores de reserva de energia. Trabalham também na manutenção dos sistemas aéreos do país, sistemas de transmissão elétrica, sistema de transmissão de áudio, vídeo e dados para todo o país, para que esse país continue funcionando. Esses técnicos se expõem ao Covid-19 ou podem transmitir também esse vírus onde as pessoas não estiverem devidamente adequadas e lá eles estejam fazendo as manutenções. Os técnicos industriais mantêm a funcionalidade dos sistemas de telecomunicações, entre outros sistemas, hoje importante na informação ao cidadão brasileiro do que ocorre nesse país. Senhores ministros, deputados, vereadores, prefeitos, governadores, fazemos um apelo para que esses profissionais sejam incluídos na lista de prioridade de combate ao Covid-19 como atividades essenciais de vanguarda nesta luta. Muito obrigado. Juntos somos mais fortes. Contamos com você. Gente, o nosso objetivo não é promover privilégios. Nossa intenção é buscar justiça aos técnicos industriais. Esses profissionais estão colocando sua vida em risco apenas por exercer com qualidade a sua função. Então, vacinas para os técnicos industriais já. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, oficializou a abertura
da Comissão Parlamentar de Inquérito para investigar ações e possíveis omissões do governo federal e repasses de verbas aos estados. Ele determinou o apensamento das propostas de duas comissões. Uma do senador Randolfo Rodrigues, que mira apenas a União, e outra do senador Eduardo Girão, que também contempla estados e municípios. Pacheco permitiu apuração sobre recursos federais repassados aos estados, mas excluiu matérias de competência constitucional dos estados e também do Distrito Federal. O início dos trabalhos na casa responde à determinação do ministro Barroso do Supremo Tribunal Federal. Na última quinta-feira, ele pede para instalar a comissão requerida por Randolfo Rodrigues. O Ministério da Educação, MEC, lançou o Relatório Nacional da Alfabetização baseada em evidências, que traz experiências bem-sucedidas de alfabetização desenvolvidas em diversos países. De acordo com o MEC, o documento visa ajudar na melhoria da qualidade e das políticas públicas e nas práticas de ensino e leitura, escrita e matemática no Brasil. De acordo com o ministro da Educação, Milton Ribeiro, apesar de o país ter avançado na universalização do acesso de estudantes às primeiras séries do ensino fundamental, os resultados das avaliações internas, como o Sistema de Avaliação da Educação Básica, e externas, como o Programa Internacional de Avaliação de Estudantes, mostram que a aprendizagem segue muito limitada, com a maioria dos estudantes não conseguindo compreender o que lê. O ministro Marco Aurélio Mello, do Supremo Tribunal Federal, determinou o arquivamento de uma notícia-crime contra o presidente Jair Bolsonaro, que alegava infrações de medida sanitária preventiva. A denúncia foi feita por Ivan Valente, de São Paulo, Luísa Erundina e por Guilherme Boulos. O ministro atendeu a um posicionamento da Procuradoria-Geral da República. Mesmo depois da alta hospitalar, muitos pacientes que tiveram Covid-19 precisam continuar o tratamento médico e com hospitais lotados. A alternativa tem sido o atendimento em casa, mais cômodo e confortável para o paciente. Esse tipo de tratamento cresceu 15% no ano passado e a expectativa é de que cresça ainda mais esse ano. E de acordo com um censo elaborado pelo Núcleo Nacional de Empresas de Serviços de Atenção Domiciliar, em 2019, mais de 290 mil pessoas passaram por algum tipo de recuperação médica em casa. No Brasil, sem esse atendimento, seria preciso abrir quase 21 mil leitos a mais no país. O número chega próximo a 5% do total de leitos já existentes e em funcionamento, que seria equivalente a todos os leitos públicos e privados do estado do Pernambuco, por exemplo. Depois do comercial, tem Pensando Bem com Paulo Furiati. Central Paranaense de Notícias. Precisão na informação. Está começando No Ar da Tortuga, o programa feito para o agricultor que sabe aonde quer chegar. A biorremediação utiliza seres vivos para recuperar o solo contaminado. No processo, usam-se micro-organismos, fungos, plantas, algas verdes e enzimas para o ambiente voltar ao normal. O método ataca contaminantes específicos no solo, em águas subterrâneas, tais como a degradação de hidrocarbonetos do petróleo e compostos orgânicos clorados pelas bactérias. E outra vantagem, comparado às outras alternativas convencionais de tratamento de resíduos sólidos, seu custo é menor. Aumente a produtividade na sua plantação com essa dica. E não se esqueça, câmara de ar nova é apenas 5% do custo da troca do conjunto rodante. Ou seja, é 5% de investimento seu e 100% da nossa força sustentando o seu negócio. No Ar da Tortuga tem mais borracha, mais resistência, mais durabilidade. No Ar da Tortuga tem mais dicas para você. Fique ligado. Este é o restaurante Mar e Terra, onde os prazeres da carne se encontram com os sabores do mar.
um desfile gastronômico para quem gosta de comer. Restaurante Mar e Terra, rodízio de carnes com frutos do mar, uma tradição com muita qualidade. Restaurante Mar e Terra, Monteiro Torinho, 141. Esta é a Casa de Carnes e Mercearia Dois Irmãos. Carnes especiais, cortes nobres, assados com requinte e muita qualidade. Casa de Carnes e Mercearia Dois Irmãos. Qualidade não custa caro. Qualidade com preço justo. Carnes frescas e assadas é na Casa de Carnes e Mercearia Dois Irmãos, a tradicionalíssima de Matinhos. Central Paranaense de Notícias. Precisão na informação. Agora o comentário de Paulo Furiati, pensando bem. Pensando bem sobre as emendas parlamentares, eu vou tentar dar um esclarecimento bem simples. Até 2015, os senhores deputados, 500 e poucos deputados e 81 senadores, tinham determinados valores separados que eles iam no governo federal e diziam: olha, eu quero dedicar ao município da minha base eleitoral tantos R$1.000 para construir uma escola, para construir um posto de saúde, para fazer alguma coisa nesse sentido. Só que o governo, então, negociava com cada parlamentar para liberar ou não estas emendas. E isso gerou um problema, porque o governo começou a fazer barganha. Você me faz isso, você me vota aquilo, eu não te libero, ficou com muito poder. A partir de 2015, os senhores parlamentares decidiram o seguinte: não vamos mais ficar dependente do governo. Criaram, então, as emendas impositivas, que quem define a emenda é o próprio parlamentar. E aí, hoje, por exemplo, cada deputado federal dispõe de 25 projetos que eles escolhem, num valor de cerca de 16 milhões de reais, a livre dispor. E aí o que aconteceu? Eles fazem o orçamento, fizeram emendas, avançaram no orçamento do governo federal, retiraram recursos da saúde e da educação, não criaram um processo claro de entrada e saída de dinheiro para, a bel prazer, alimentar as suas bases. O que é uma absurda colocação pelo seguinte: se um determinado município apoiou um determinado deputado ou prefeito e este não se elegeu, ou ele não tem um deputado, ele não vai ter emenda, ou pode ser que fique com uma merrequinha qualquer. Aqueles municípios que têm mais força política ou que têm mais votos são mais beneficiados. Isto é uma excrescência do processo de distribuição de recursos, até porque ficam os prefeitos ajoelhados, dependendo da boa vontade de um deputado federal ou de um senador que resolva acolher a sua proposta. Essa é a grande verdade. É um país que é dirigido cada um com o seu interesse. O interesse do deputado, o interesse do legislativo, o interesse do governo federal, e a coisa vai caminhando nesse sentido. E é por essa razão que nós estamos vivendo esse problema do orçamento 2021. Tem mais emendas do que o necessário, tem mais emendas do que o dinheiro, e o país vivendo essa crise extraordinária que estamos vivendo. E aí nós temos também todo um jogo de interesse político que faz com que haja uma preservação de mandatos um atrás do outro. Esta é a grande realidade. O governo Ratinho Júnior alterou as medidas restritivas de enfrentamento à pandemia no Paraná, que estavam em vigor desde março. As novas regras diminuem o período de proibição e circulação e também estendem o horário em que restaurantes e shopping centers podem permanecer abertos ao público. O texto já está em vigor e segue até o próximo dia 30 de abril. As regras são válidas para os estados: a restrição de circulação de pessoas, o chamado toque de recolher, que começava às 20 horas, terá início agora às 23 horas, terminando às 5 horas do dia seguinte. Não se aplicam a esta regra profissional,
veiculados a atividades essenciais que não têm restrições de dias e também de horários. O deputado Luiz Cláudio Romanelli disse que não tem cabimento e classificou de estapafúrdia a proposta da Agência Nacional do Transporte Terrestre de aumentar tarifas de pedágio para recompor as receitas das concessionárias afetadas pela pandemia do Covid-19. A agência afirma que vai abrir uma audiência pública por 30 a 45 dias para debater esse tema. É uma sugestão estapafúrdia absolutamente desconectada da realidade e da economia. Se esse aumento for autorizado, irá penalizar ainda mais os cidadãos brasileiros. Não podemos e não vamos aguentar, disse Luiz Cláudio Romanelli, deputado estadual, em sessão na última terça-feira na Assembleia Legislativa do Paraná. A notícia do jornalista Fábio Campani afirma: é triste constatar, mas nossos gestores públicos não respeitam nem mesmo a gravidade da pandemia e fazem dela a oportunidade para tirar proveito pessoal. Segundo o Ministério Público do Paraná, desde o início da pandemia do Covid-19, prefeituras abriram licitações para aquisição de serviços ou produtos para a contenção da Covid-19 que somavam R$ 610.654.090,02 e constatou 702 processos suspeitos com indícios de superfaturamento ou terceirização indevida de serviços públicos em contratações feitas por 263 prefeituras, ou seja, quase 66% dos municípios do Paraná. Hoje, existem irregularidades neste processo. O PSDB do Paraná volta a ter um representante na Câmara Federal. O primeiro suplente da coligação Paraná Forte é Valdir Rossoni. Ele retorna ao cargo. Ele vai assumir vaga aberta pela morte do deputado federal Scavinato, em decorrência da Covid-19. Com a confirmação da volta à Câmara Federal, Rossoni deve disputar a reeleição em 2022, provavelmente por outro partido, já que no PSDB ele vai ter concorrência do ex-governador Beto Richa. Paraná encerrou os 11 primeiros meses de 2019 com 5,4% de crescimento na produção industrial. É o maior índice do país, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas, o IBGE. Apenas 8 dos 15 locais pesquisados registraram variação positiva entre janeiro e novembro, e o balanço nacional aponta recuo de menos 1,1% neste período. O resultado da indústria do Paraná, até novembro do ano passado, também é o maior desde 2011. Entre 2012 e 2018, anote aí, foram resultados negativos. Mais expressivos deles em 2015, no auge da crise econômica, com queda de menos 8,3%. Depois do intervalo, tem mais notícias. Central Paranaense de Notícias. Precisão na informação. Quando uma empresa transforma a água em energia e energia em desenvolvimento, ela também se transforma. Fica mais eficiente, mais transparente e sustentável. Uma nova Itaipu todos os dias, que gera o melhor para a sociedade, o melhor para o meio ambiente, o melhor para o Brasil e o Paraguai. E o mais importante, a melhor energia para todos nós. Itaipu Binacional. Novos tempos, muito mais energia. A pandemia do coronavírus não acabou e o governo do estado não está medindo esforços para reforçar o sistema de saúde. O atendimento foi reforçado com mais de 1.000 novos profissionais. Lançamos a telemedicina, que já atendeu mais de 10.000 direto das suas casas. E milhares de testes estão sendo realizados em todo o estado. O governo do estado está fazendo sua parte. Faça a sua também. Respeite o isolamento social. Governo do Paraná. Central Paranaense de Notícias. Precisão na informação. Informando, o Pentágono
confirmou a veracidade de vídeos que mostram objetos voadores não identificados zumbindo sobre navios de guerra da Marinha Americana na costa da Califórnia. As imagens foram captadas pela própria esquadra e foram coletadas pela Força-Tarefa de Fenômenos Aéreos Não Identificados antes de serem vazadas ao cineasta Jeremy Corbell. Posso confirmar que os vídeos mencionados foram feitos pelo pessoal da Marinha, disse o porta-voz do Departamento de Defesa americano ao portal e Ciência e Tecnologia. Um dos vídeos divulgados em 2019 mostra que objetos semelhantes a pirâmides sobrevoando um navio da Marinha Americana. Corbell diz ainda que havia afirmado que obteve a confirmação de veracidade através de um relatório do Pentágono. Segundo o New York Post, de acordo com ele, o relatório relata múltiplos eventos ocorridos durante julho de 2019. O lixo plástico tem efeitos arrasadores para os oceanos, a vida marinha e a saúde humana também. A poluição também afeta a indústria da pesca e também afeta o transporte marinho. Por isso, um projeto internacional quer ajudar a reduzir o lixo plástico marinho com 30 países da Ásia, África, Caribe, América Latina e também Pacífico. O objetivo é uma parceria com implementos e organizações através da Organização Marítima Internacional, FAO, Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação, com financiamento inicial do governo da Noruega por meio da Agência Noruega de Cooperação para o Desenvolvimento. A iniciativa vai ajudar o setor com a redução do lixo marinho, incluindo equipamentos de pescas perdidos ou descartados, e uma tentativa de recuperar os recursos costeiros e também os recursos globais. O relatório lançado pelo Fundo Monetário Internacional, FMI, aponta uma projeção para 2021 de crescimento econômico global de 6% em 2021, 4,4% em 2022. O principal desafio para esse ano será acelerar a oferta de vacina para conter o surgimento de novas variantes do Covid-19. A revisão vem na sequência de novos pacotes fiscais em grandes economias como os Estados Unidos e China, além de uma recuperação esperada como consequência dos avanços da vacina a partir do segundo semestre ainda deste ano. O Regengov, da empresa americana Regeneron, que oferece 76% de proteção contra os sintomas do Covid-19 e reduz em 81% o risco de contaminação, poderá ser liberado pela Anvisa nos próximos dias. O composto por 2 anticorpos custa $2.000 a dose, cerca de R$11.500. O produto, formulado pelos anticorpos e produzidos em laboratório, é aplicado em dose única por meio de uma injeção. A Dinamarca decidiu encerrar totalmente o uso da vacina da Oxford AstraZeneca contra o Covid-19 por causa de acidentes vasculares graves, ainda que raros, ligados ao imunizante. O país é o único até agora a anunciar tal medida. Apesar da decisão, a chefe de unidade da Agência Dinamarquesa de Medicamentos, Tanja Ernsten, afirmou em entrevista que concorda com a avaliação da Agência Europeia de Medicamentos e que a vacina tem mais vantagens do que desvantagens. Depois do intervalo, tem o futebol. Central Paranaense de Notícias. Precisão na informação. Eu convido você a viver mais e também melhor no Hotel Fazenda Luar de Agosto. O lazer, aliado aos sabores da terra, se encontram com objetivos de bem hospedar. Aqui você vai ter emoções, você vai ter alegria e muito prazer. O Hotel Fazenda Luar de Agosto, natureza, bem-estar e muita alegria em Faxinal, no estado do Paraná. A Conselheiro Laurindo 491 está estrategicamente localizada a Soma Print, especializada no comércio de equipamentos para foto e vídeo, destaque para iluminação profissional e amador,
tanto para estúdio ou externa. São tripés, luminárias, luzes em LED, painéis, refletores, suportes e grande variedade com preços justos. A Soma Print tem consultores especializados oferecendo qualidade. Faça orçamento no 3223-4348. Completa linha em projetores e painéis de projeção. Soma Print, no centro da cidade. Lincoln Joias, uma história de 33 anos, contada pela fé, pela perseverança e principalmente pelo respeito e lealdade a seus clientes. Lincoln Joias é uma indústria que produz os presentes eternos. Por estas transformações, que Lincoln Joias lhe convida a brilhar pelos caminhos da transformação do metal e da pedra. Central Paranaense de Notícias. Precisão na informação. Agora, o futebol, com Birubiru e Zé Domingos. Um abraço, boa noite, Johnny Júnior, boa noite, Zé. Boa noite a todos. Zé, o final de semana danado, né? O Atlético tomou 4 do Operário, independente do time, é o Atlético Paranaense. O Curitiba massacrou o Toledo e o Paraná não saiu de um empate contra o Londrina, Zé Domingos. Analisando os resultados da rodada, o único resultado realmente anormal foi o Atlético Paranaense. Não que o Atlético tivesse condições em ganhar do Operário com este time alternativo, porque o Operário é um time muito bem formado, é um time já entrosado, com os mesmos jogadores há bom tempo, mesmo comando técnico, é uma equipe que tem um repertório de movimentações muito bom, então o Operário tinha amplas possibilidades em fazer um bom resultado em Curitiba. Mas o que não se imaginava nem de longe é que o Atlético Paranaense fosse se entregar da forma como se entregou. O Atlético foi tímido, o Atlético não fez absolutamente nada no jogo. O Operário comandou as ações, coordenou o jogo e o venceu como quis por 4-0, como poderia tê-lo vencido por uma margem ainda maior de gols. O jogo entre Paraná Clube e Londrina, eu fiquei até favoravelmente otimista com relação ao futuro do Paraná no campeonato. O Paraná fez um bom jogo. O Paraná teve momentos importantes, o Paraná encurralou o Londrina ficou lá atrás, se defendendo. O Londrina, no primeiro tempo, só conseguiu uma contra-investida e acabou fazendo o seu gol numa falha do goleiro Renan, uma falha cabulosa do Renan. Logo que veio o segundo tempo, no primeiro lance do segundo tempo, o Thiago Alves fez um gol de bela feitura, o Paraná empatou. E daí o jogo ficou muito parelho. E o Londrina se aproveitou do quê? Dos contra-ataques, fez inúmeros contra-ataques e criou situações que forçaram o goleiro Bruno a fazer grandes defesas. Tanto é que ele, o Bruno, goleiro do Paraná, foi escolhido pela equipe da Rádio Cidade como o melhor jogador em campo. E no jogo do Curitiba, aconteceu o esperado, aconteceu o normal. O Curitiba goleou como quis, a hora que quis, 5-1. O Toledo realmente é muito fraco, é sério o candidato a cair. E o Curitiba vai com isto montando o seu time, dando uma nova perspectiva para a comissão técnica, para o torcedor. Acho que o Curitiba vai se encontrar e até chegar o campeonato da Série B, o Curitiba estará muito bem entrosado para enfrentar não só a Série B, mas também a sequência da Copa do Brasil. E o Rio Branco levou um vareio, segundo o Muramura, no primeiro tempo do Cianorte, que é um dos bons times do campeonato. Mas no segundo tempo, com alterações do Norberto Lemos, o Rio Branco melhorou e segurou o resultado. Ficou no 0-0. Então, resultados normais, a não ser esta goleada sofrida pelo Atlético Paranaense, que não era esperada. Beleza, Johnny Júnior, um abraço para você, Zé, boa noite e até amanhã cedo. Boa noite, até amanhã pela manhã. Boa noite. Saúde a todos sem exceção. É calmo o início da madrugada. Nós voltamos sempre porque Deus quer. Shalom.
Central Paranaense de Notícias. Precisão na informação.